oportunidade de falar sobre um das principais figuras do escutismo mundial. Depois de ele, graças a ele, muitas pessoas foram inspiradas e acaba para dar esse contributo para o desenvolvimento de tudo aquilo que é corpo escutista a nível mundial. E na Cabo Verde, não tem representação através de uma dessas figuras que também dedica-se a vida inteira para escuteiro e para a Associação de Corpo Escutismo Católico. Bom dia, Zezinho Alfame, e obrigado por tempo de estar conosco na show da manhã. Não acredita, mas dedica vida inteira a uma organização, a uma associação como aquele. É uma excelente oportunidade também de pessoas moldar sua vida e traçar seu perfil, Casmé. Bom dia, obrigada pelo convite. Sempre alerta para servir, sempre que nos chama, nos está ali. Se querer, vai Se querer, vai dar, essa é uma condição. Mas nos está sempre alerta. E permitem primeiro mandar um grande abraço para as mais de 3 mil escuteiros que nos têm, seus pais que estão confiando em nós, para toda a comunidade que está continuando a abraçando, para entidades que estão olhando como um movimento útil. E então, nesse dia ali, do Dia do Pensador, Dia da Fraternidade Escutista, um grande abraço para todos os escuteiros. E a hora que não fala de Baden-Powell, não tem que reconhecer, mas e, de certa forma, é que é alguém que não está conota como sendo um pensador religioso. Inicialmente, quem que vive fora de escuteiro, pode pensar, principalmente na Cabo Verde, mas escuteiro é um movimento religioso, ou é uma associação religiosa, mas nem por isso, até porque ser fundador que era católico. Sim. Pode parecer, e é uma verdade, se calhar para a expressão também que o corpo do escutismo católico tem. Mas quem que é Baden-Powell? Acho que é preciso falar assim de uma forma mais geral de quem que ele é. Baden-Powell é um militar, não é? Um militar que já esteve em muitas guerras, mas que evita dispara contra o inimigo. E ele foi, acho que essa experiência de guerra na África do Sul, na Índia, e as viagens, tudo ali, em missão de serviço, que permitiu hoje e conche outra juventude, para entender uma juventude de Inglaterra, mas que está seguindo melhores caminhos. Nós não conhecemos ingleses como muito cavalheiros, e eles só odiavam uma delinquência que chegava no fim do século anterior e sobretudo no início do século XX, né? Porque já tinha muito consumo de vinho, muito jogo de batota e muitas outras coisas. E tinha boemia também. Isso. Então, e começa a hoje a degradação de juventude daquela altura. E como um grande visionário, a mim pessoalmente, então hoje a Baden-Powell como um grande visionário, alguém de vistas largas, como um grande estudioso, como um grande estudioso da educação. E é por isso que criou um método que permitiu compreender bem rapazes daquela altura, porque o escutismo foi criado para rapazes e só depois para adaptar às raparigas. E então não está hoje alguém preocupado com a educação dos mais novos, que assim, então estou hoje como alguém que pensa, que sonha um mundo sem guerra, em primeiro lugar, um mundo de fraternidade, por isso que não está falando de fraternidade escutista, e alguém que hoje não está falando de Mandela, que fala a educação da muda mundo. Mas Baden-Powell ele quis primeiro, em 1907, quando ele criou o escutismo, ele odiava educação. Isso. Então, não estou Baden-Powell como alguém que pensa na educação como instrumento fundamental de criar fraternidade. Quando ele pensa assim, não esses jovens saudáveis, como é hoje africanos, está 40 quilômetros, que está cansa. Ele deve pensar, por modo que em Inglaterra, juventude está tudo assim. Bom, tinha a questão de vinho, tinha a questão de tabagismo. Então, aí começa hoje a questão de ser saudável, ser útil, que ali é importante. E, sobretudo, a felicidade. Baden-Powell está falando de felicidade. E ele está falando, mas nosso caminho para a felicidade é hoje é feliz os outros. Por isso que me está nesse caminho há muito tempo. E esse cultivo que sempre também foi promovido para esse pensamento, também até hoje ele é cultivado dentro de organizações escutistas no mundo inteiro, que é promoção de uma vida saudável, tanto física como mental. É plenitude da felicidade e já também acaba para dar aquelas partes sanitárias. Assim. Ele é do contra-maré de egoísmo, de mediocridade, de fazer aquilo que é apenas suficiente. Não. Ele está posto no trabalho perseverante e contínuo. Tem muitas coisas que naquela altura, quando criou o escutismo, foi considerado revolucionário. Hoje nem tanto.
Mas, por exemplo, o aprender fazendo, aprender com os próprios erros, é um dos pilares de ser método. Inclusive, aquele método é baseado também na disciplina, que de certa forma acaba para criar uma mentalidade também que é menos machista em pleno época que ele vive. Exatamente. Que é Então é uma equilíbrio e igualdade em de matéria. Tem questão, por exemplo, do sistema de patrulha, que põe meninos, rapazes e raparigas em pequenos grupos. Só depois é que outros educadores olham que ela está resultado é um método melhor. A nós mais grande, nós é simplesmente o irmão mais velho, simplesmente alguém que te acompanha. Esse movimento é tão útil, é tão importante e continua tão atual que não tem que dar fala, mas apesar de Baden-Powell era anglicano, mas logo em 1913, a Igreja Católica olha aquele movimento ali como importante. Até para a organização social. Isso, e a hora que olha, mas nesse momento, a maioria dos escuteiros são muçulmanos, no mundo, muçulmanos, mas hoje também mas consegue contaminar outras. E uma coisa que é fundamental hoje, e aqui no tal é princípios do escutismo. O primeiro princípio é o escuta orgulha-se da sua fé e por ela orienta toda a sua vida. Não existe escutismo sem religião. Não importa qual é a religião. É por isso que é fé. É fé. A espiritualidade é fundamental no escutismo. Ou na Igreja Católica, ou noutra igreja qualquer, ou noutra religião qualquer, em qualquer fundamental. Credo, tem que ter fé na Exatamente. Tem que acreditar na Deus. Ele foi dos primeiros que defende a preservação, a conservação do património natural. Por isso que dentro do método, a vivência na natureza é fundamental. E onde que você acampa, onde que você faz atividades, você tem que deixar aquele lugar melhor do que aquele que você acha. Então, você hoje, como educador, ele é uma pessoa espetacular. É alguém que não deve seguir e tem instrumentos que não deve seguir. E numa circunstância atual que não está vive, ou que não se vê na sociedade cabo-verdiana, que está passa os últimos 15 anos, está combate, por exemplo, e violência baseada no género, está promove a igualdade de género, está luta para criar ferramentas e técnicas que ajudam a sociedade a entender, mas não tem que coabitar sem job para género, sem job para extrato social. Dentro do corpo escutista, ironicamente, se nós permitimos essa expressão, já existe essa metodologia, já existe esse trabalho feito anos e anos e anos atrás. Na 1907, é da conta, uma delinquente me caçou rapazes. Mas tinha meninas delinquentes, sim, mas hoje está claro que está bebê que sou homem, mulher também, que está fazendo coisas mareado. Então, desde aquela altura, foi logo naquele início de século, nos primeiros anos do escutismo, já não começa a pensar, só que naquela altura está trabalhando meninas ainda naquela mentalidade, está falando dos escuteiros, está falando de guias. Então, ali na Cabo Verde, não está guias também. E em outras partes do mundo. Mas depois vem fazer um escutismo misto. Também o escutismo começava era para adolescentes, jovens, mas depois olharam, não, educa a partir de crianças. Por isso que vem criado o lobitismo, que é para meninos mais pequenotes. Essa questão seria de... uma escalona para criar escalão para cada faixa idade. Etária, exatamente. Mas, por exemplo, no escutismo que está dividido tarefas para rapazes e tarefas para meninas, ali é taca-taca. E hoje não pode ter fala de escutismo mais para meninas e que para rapazes. Para não acaba para hoje, mas como em tudo na vida, moda ali na Cabo Verde não tem sucessos de meninas, é visível. Então, não começa até hoje, mas também no escutismo, mas tem um avançar das meninas, mesmo como guias de patrulhas, guias e subguias, mesmo nas chefias, não está hoje, uma menina só avança, mas não nos papéis pega também rapazes na mão para não ir junto. Não tem que estar sempre junto, homens e mulheres. De certa forma, o pensamento de Baden-Powell também está chamando atenção para a independência do pensar, para tomar responsabilidade também para cada ação de boa. Que é uma forma que... Fundamental, é a finalidade do escutismo. Na finalidade do escutismo é contribuir para formar cidadãos capazes de ser agente de transformação, capazes de pensar para ele mesmo. Ali, sempre aquela frase de Baden-Powell, ali lembra também Amílcar Cabral. Capacidade de pensar pelas nossas cabeças. Formar, formar homens e não carneiros.
Nunca pode ser pensar pessoas que também atrás de ideias. De ideias, movimentos, não, ou exatamente. pessoas. Por isso que você pode deixar boa marca, você pode fazer bom trabalho, sem pensar nas grandes coisas. Lá onde você está, lá na Boa Ribeira, você pode estar na Cancelo, na Santa Cruz, você pode estar na Ribeira de Craquinha, ou pode estar na Tinteira, lá na Fogo, onde você está, você faz bom trabalho. E então, bom mérito. Que esta sona ter notas altas na escola ou por ser bom profissional quem que é adulto, mas sobretudo e através do serviço, do servir, de fazer a comunidade melhor e de começar lá na casa a fazer, porque o dever do escuta começa em casa. Se você está fazendo na casa, só para fazer para fora para inglês ver, que ela que te serve. Literalmente então, para inglês ver na altura. Exatamente. Agora, e voltando mais para aquele que é o percurso como escuteiro, não prefiro até, se está permitindo, chamar escuteiro, porque no fundo é aquela que é a essência. E a hora que nos espia, todo o pensamento de Baden-Powell, tudo aquele que é o percurso, de certa forma influencia também para poder deixar registros que te servem também como manual, como orientação para quem que vem dentro do escutismo nacional. Exato. Nós não sabemos livros que caro. Esse segundo volume, inclusive. Que lá é segundo a ABC do escutismo tem três nesse momento. Sim. Que é para falar do escutismo de forma em geral, que é caderno 1. Não tem a ABC do escutismo 2, que não está falando, ainda por um nominho, em vez de Stephenson, ainda fala de Ste. E Jacques tem a ver com Jacques Sevin, que é fundador do escutismo católico, que já em 1913 cria, e que Baden-Powell vira-se amigo da Flá. Que o homem lá é aquele que melhor compreende a essência daquilo que me crê. Então, fazer uma homenagem às dois. Baden-Powell e Jacques Sevin. Como heróis da fraternidade. Está na costa lá também desse livrinho, lá precisamente as dois. Eles viram grandes amigos. E como criadores de fraternidade, heróis da fraternidade, e exemplos a seguir para nós tudo que está a seguir o escutismo. Então, nesse momento, nós, a nível internacional, não tem problemas com compra de livros, por livros é caro. Então faz aquele cozinha lá pequenotinho, aquele segundo caderno lá está fala de Baden-Powell e de Jacques Sevin, e não tem um terceiro caderno que está fala também das atividades dos escutistas. Que alguém está pensa mas só acampa. Não. Escutismo é uma escola para a vida. Então não está prepara semanalmente para não estar como diz final de semana para não poder orientar-se. E a hora que não compara a realidade cabo-verdiana hoje com aquele que era 30 anos atrás na escuteiro, famílias têm estado a perceber presença, ou pelo menos se até entende influência que agrupamento, ou pelo menos vida de escuteiro, tem feito na sua família e na sua filhos e na sociedade? Com certeza. Nós está sempre a crescer. Sempre. Em termos de números também? Em termos de número e em termos de qualidade. Por isso nós apostamos na capacitação de dirigentes sempre. Já passando a publicidade, nesse final de semana, está passando 133 caminheiros que já terminam essas etapas e outros adultos que nos capacita para entrar no sistema. Essa basta numa formação. Só a Diocese de Santiago tem 133 pessoas que estão bastante na formação. Mas depois não tem que estar falando, não tem diretores de formação que também de 3 a 6 de março está na Ilha do Fogo também para dar formação, para capacita para melhor forma outros. Nos grandes desafios é capacita. Não te agradece a famílias, mas continua a confiar em nós, não te bata crescer sempre, não importando sempre com quantidade, mas sobretudo com qualidade. Não queremos escutismo de qualidade e que ministra fazer diferença onde estiver, na sua comunidade, lá na escola, e sempre que os olhares falam, boa escuteiro, modo de dizer, forma de ser diferente. E sobretudo, essa questão da fraternidade. A postura. E a relação com o outro. Exatamente. Forma cidadãos que onde estiver, deixa sempre ser marca para não construir um mundo melhor. Mas a família, por um lado, você contribui para melhorar a sociedade e dá um contributo especial para famílias. Agora, a família tem estado a participar na vida de ser filho escuteiro, de ser sobrinho escuteiro? Sim. Não como não te gosta. A minha trabalho quase que na perspectiva de manda menino, está em boas mãos. Confia, é isso. A mim, por exemplo, não tenho 41 navegantes, que é meninas de 15 até 18 anos. Ontem, não faz uma reunião, estava lá 27 pais, não fica feliz.
Não, é mais que metade. Sim, sim. Para morrer tem outro que tem 2, 3 escuteiros na mesma casa. Então, não está sentindo feliz. A hora que não hoje, a mesta valoriza, a mesta fala, mas as ministras está muda, mas as ministras está muda de comportamento e tem melhores atitudes. Aquilo que é gratificante para nós, para não está falando, tempo que não está disponibiliza para não educar outros alguém que é nosso filho. Se tem algum impacto. Agora, não gostava de pais estava mais perto, sem dúvida, não aproveita para falar pais, não é senhor, só uma educa junto. E depois também, a hora que não fala também de comunidade em geral. Comunidade, estou já no mais é na hora que não vai acampamento, mas é a hora que não está pedindo um serviço. Terapia ocupacional, para ocupar tempos livres. Pois, como o Baden-Powell, já no início do século XX, hoje, a ocupação de tempos livres de forma saudável, como um grande contributo para ter um mundo melhor. Então, e sempre numa perspectiva também pedagógica, metódica, tudo organizado. É isso aí. Então, pais, está hoje também aquela coisa lá, está hoje aquele aspecto lá. Agora, também entidades, não é? Porque também é sobretudo entidades a nível de governo local, a nível de governo central, para hoje também, mas nós é que é só reunir ministros, fazer roda, brinca com isso, sobretudo o escutismo é definido como jogos para rapazes e raparigas, educa através dos jogos. Então, aquela parte mais visível ali. Pessoas estão hoje, mas sabe uma coisa atrás, estratégias. Sim. Jogos é uma estratégia de educação. E ferramentas de trabalho. Exatamente. Para mostrar a pós-pesquisa, para uma escola. Esta chata se quer que está bem. Já basta a escola, que essa te dá aquela resposta que metodologia, se calhar, podia ser mais atualizada. Exatamente. Em função de novo tempo. Então, por isso mesmo, o desafio hoje é para o ministro brinca, posta da gente sabe, ao mesmo tempo que está passando valores. Então, entidades me estão entendendo melhor, me estão sentindo mascotismo é muito importante e apoia naquela parte que, por exemplo, produz material pedagógico, apoia grandes eventos. Uma hora, por exemplo, não tem acampamento regional de escuteiros, não tem campo nacional de escuteiros na mês de agosto. Aí sim, não tem esse dinheiro, não tem esse leva ministro fogo. Agora não tem que ter apoio. Queria entrar nele que tem a ver, além de participação da família na vida do seu educando escuteiro, por outro lado, e nenhuma organização que vive sem fundo financeiro, tem que sobreviver de alguma forma. Exatamente. E onde que geralmente nós gostamos, ali na Cabo Verde, que falar de parte internacional, ali na Cabo Verde que é a nossa realidade, mas que é necessário sobreviver financeiramente. Calcanhar de Aquiles, para nunca falar calcanhar daqueles. Então lembra, mas dura anos para conseguir criar base, pelo menos ali na praia. Sim, no nosso agrupamento. Já não tem cerca de 12 anos a construir pedra a pedra. Mas depois, com o apoio da Diocese de Santiago, nesse momento não tem sede nacional de escuteiros, graças a Deus, com o apoio de Dom Arlindo, mas nesse momento você cobra uma pequena cotização de 100 escudos por mês para cada dirigente. Então era 1.200 escudos por ano. Agora, e a dirigente que está a contribuir? Que está a contribuir, mas os escuteiros estão a contribuir para atividades desenvolvidas lá nesse agrupamento. Conforme a agenda de atividade. Exato. Ou se também tem um acampamento regional nesse momento, esse dá seus contributos para alimentação, para transporte. Ou que não se pensa na campo nacional. Não, que está falando valores, mora sem escudo, para enganar 10 escudos, está sussa. Sem escudo. Lobito está paga 10 escudos por mês, lá nesse agrupamento. Isso para mostrar, mas tem que ter uma contribuição. Para os escuteiros que podem estender mão, se pede. Nunca por ensinar ministro estender mão, essa ideia de coitadeza, não está combater no escutismo. Não, está fazer atividade gerador de rendimento, com talentos que tem. Você canta, então não canta para o festival. Você aprende trabalho e sua para aquele. Exatamente. Você tem habilidade manual, fazer renda, fazer fazer fresquinha. Então, aqui tem uma atividade, mora lá em São Francisco, não teve semana passada. Você bem de fresquinha. Há dias não fala com o António Batista, que estava a dar algumas orientações nesse sentido, que fala, não tem um problema de pouca gente rica na Cabo Verde, ou pouca gente desenvolve financeiramente, porque nunca tem China menino desde cedo a gerir esse dinheiro. Às educação vezes financeira. Um 10 escudo pode ser gerido com criança, dependendo de sua idade. Na interior, nós falamos nisso. Aquele ovo que vovó dá, nunca tem que comer. Pode pôr na choca, e terá o pintão, depois pode vir a galinha. Depois arranja mais pintão, arranja mais ovo. Mas sempre não tem que ensinar. Educação financeira, educação ambiental, educação para a paz, para cidadania, tudo faz parte de projeto educativo de escuteiros. Zezinha, é muito agradável conversar com você. Sempre tempo próprio, está boa quando é 15 minutos, já. Mas queria só entender, se pessoas fora de corpo escutista quiserem integrar, pois esses
prestígio. Mas o que você tem que fazer? É uma comunicação que está sempre importante de ser feita. Sim. Este contacto agrupamentos onde existe. Nós, nesse momento, não temos cerca de 70 agrupamentos. Nacional? A nível nacional. Então, é preciso... Só ainda nunca tem na São Nicolau e na Brava. E na Santo Antônio está desativado também com os agrupamentos. Mas, de resto, está tudo lá. Então, eles têm que contactar. E para lembrar pessoas, mas também o escutismo como escola que ele está começando... no escutista está começando em setembro, junto com a escola. Então, ele é que tem que inscrever, porque não tem um sistema de progresso dentro do escutismo. Não tem que hoje a ministra, modo que está, não está fazer tipo um diagnóstico de cada um desses, não está batendo, tem que ter, chefes têm que ter grande capacidade de observação. Hoje a fraqueza de ministra é na onde trabalha, que as meninas bata molde da ministra. Mas aquela está começando em setembro. Às vezes, pessoas, a qualquer momento, estão chegando, estão batendo na porta. Sim. Ainda até outubro, dezembro... Tem um calendário de admissão para poder organizar também programa. Setembro, outubro. Ainda tem alguém que está bem na dezembro. Não está falando assim, está bem, ok, está fica amigo do escuteiro. Não está para acompanhar. Mas que está conseguindo outro proveito do programa que é anual. Do programa que é anual e que depois está culmina, por exemplo, na participação na campos regionais ou na campo nacional. É com base nessa avaliação. Nós não está falando num campo nacional, no Catabá leva um pato bravo. No Catar leva alguém que quer saber na área de escutismo de valores. Jogador que até entra campo se treina. É isso aí. Então não tem que estar preparado para campo nacional de escuteiro. Até porque é muita responsabilidade, pessoas têm que ser avaliadas. Por isso que sou dirigentes que estão em campo nacional de escuteiro. Também pais também. Também pais junto conosco. É fundamental que pais estejam envolvidos, para eles entendem o que é escutismo, também se põe costa na chão, para eles dormir na tenda, para eles gente me sabe, mas meninos gostam e é o que eles julgam junto com seus filhos, eles ficam maravilhados. E aquele que não quer convida pais também a fazer parte desse movimento ali. Graças a Deus, cada agrupamento tem um conselho de pais, que ele é muito bom, sabe, uma pai está conosco. E é fundamental que esta própria, de mãos dadas, que não te educa nos meninos. Assim seja. E não te agradeço, Zezinha, para ajudar a entender um bocadinho do que é a realidade nacional em termos de escuteiros, mas também entende o fundador e o dono deste pensamento escutista, de que forma que influencia em os vida e vida também social, não de que está perto. E não te pedir Deus para ele descanso eterno, porque se que criava o escutismo, não acreditamos que o mundo estava pior. Não te fazer de tudo para sempre fazer os outros sentir felizes. Muito bem, obrigado, Zezinha. Obrigado, um feliz dia para todos os escuteiros. Para tudo, nós se acompanha o show da manhã, já sabe, informações já está dado nesse âmbito.